Moacir Carlos Bertol, nosso palestrante, possui 35 anos de experiência nas áreas de manutenção, operação e gerencial desenvolvida na Eletrosul Centrais S.A., ocupando todos os cargos na carreira gerencial da empresa, de setor, divisão e departamento. De 2007 a 2011, esteve no consórcio formado pela Copel e Eletrosul para a construção da usina Mauá, responsável pela implantação do sistema de transmissão de uso exclusivo, fornecimento eletromecânico e sistema digital de proteção e controle da usina. Desde julho de 2011, secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Desde 2012, conselheiro do Conselho de Administração da usina Belo Monte, a maior usina hidroelétrica em construção do Brasil e a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Coordenação na elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energias, coordenação do Plano Nacional de Energias, participação na elaboração das diretrizes para a contratação de energia elétrica no ACR, participação na elaboração das diretrizes para os leilões de transmissão. Com a palavra a engenheira Jussara Matuela. Muito boa tarde aos senhores, muito boa tarde ao Dr. Bertol. Nós agradecemos, em nome do Sindicato dos Engenheiros, a sua disposição de estar conosco neste, que é mais um evento dos clássicos painéis de engenharia, onde o sindicato pretende levar à sociedade esclarecimentos e debates acerca de temas do momento. Então, doutor Bertol, por gentileza, sinta-se à vontade para a sua exposição. Muito obrigado. Pode, fica à vontade. Tu pode levar esse microfone. Você quer usar o púlpito? É o púlpito. Tem muitos dados essa apresentação, então eu queria... Okay. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do SENGE para participar desse seminário e principalmente nesse painel 3, novos rumos do setor elétrico, expansão da geração, desafios e oportunidades. Fico muito contente em poder estar aqui no Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, cidade onde é que eu me formei e que carrego uma experiência, uma base por ter tido essa oportunidade de formar engenharia aqui no Rio Grande do Sul. Em face disso, aproveito para cumprimentar meu colega engenheiro Jorge Jubim, diretor de geração e transmissão da CE, meu colega. Em teu nome, eu quero cumprimentar todos os engenheiros presentes aqui nesse sindicato. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente falar sobre política energética, Plano Nacional de Expansão de Energia. Eu separei a apresentação em 7 itens, em 7 temas. O primeiro tema é situação elétrica e energética do Brasil. Eu vou dar um panorama de como está a nossa capacidade instalada, a nossa oferta de energia e a nossa oferta de energia elétrica. E a participação por fontes nessa matriz de oferta de energia. O segundo item é o Plano Decenal de Expansão, o PDE 2026. Como que ele é composto, quais são os cenários socioeconômicos de expansão e como que será feito a expansão com bases nesse Plano Decenal de Expansão. Depois eu vou falar sobre a expansão no horizonte, 2006, 2016 e 2026. A composição da nossa expansão de oferta de energia nesse horizonte e a aplicação dos usos dessa energia por segmento da cadeia produtiva. Energia e desenvolvimento, aí nós temos os indicadores socioeconômicos, que mostram o uso da energia, o consumo de energia por habitante, média mundial, média brasileira, média do Rio Grande do Sul, por veículos e também por serviços. Energia sustentável, energia e sustentabilidade climática, onde é que nós temos aquelas metas de atendimento
a Convenção do Clima, que foi feita na COP21 em 2015 em Paris, nossos objetivos, nossas metas determinantes também. Depois eu vou falar sobre os resultados dos leilões, de um modo geral até agora, todas as fontes de energias que foram contratadas. Eu vou falar sobre preços e o número de leilões que foram realizados. E finalizando, eu vou falar sobre os leilões A-4, A-6 de 2017, o início do suprimento, a duração do suprimento do contrato, e depois o A-4, que foi feito em 18, e o A-6 em 18. Então, só para dar uma contextualizadinha rápida, o A-4, a entrega, o início do suprimento em janeiro de 21, o A-6, a entrega em janeiro de 23, o início do suprimento, aí tem a duração dos contratos, dependendo da fonte. Então, é 21 e 23. O A-4 de 18 é janeiro de 22. E o A-6 de 18 é janeiro de 24. Então, nós já temos contratados em entrega, conforme o PDE, em 21, 22, 23 e 24. Então, essa é a antecipação, a contratação do fornecimento de energia que a gente faz com os leilões regulados. Então, essa é a divisão que eu fiz na minha palestra. A moderadora Jussara, por favor, aí fica moderando o tempo também em relação à apresentação, porque ela é um pouco extensa, mas dá para acelerar um pouco em relação ao tempo que nós temos disponível para a apresentação. Okay? Situação, como eu falei, situação elétrica e energética do Brasil. A capacidade instalada da matriz de oferta de energia é 160.600 megawatts. Então, dado interessante que a expansão 40% se deu em 40% entre 2010 e 2017. Uma expansão média de 6,6 gigawatts por ano, 6.600 megawatts ao ano. Esse ano já entraram 3.000 megawatts em 2018. Então, essa é a nossa capacidade instalada no setor elétrico brasileiro. Então, isso aí é um dado importante. E para fazer essa interconexão de toda essa geração, para fazer a otimização energética, tem as linhas de transmissão, tem a rede básica. E nós temos 145 mil quilômetros de rede básica. 40% dessa rede básica é com tensão de 230, mas ele tem tensão de 500 kV bastante, corrente contínua também, 2 bipolos, Itaipu já 2 bipolos da Madeira, do Rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Giral, em 600 kV corrente contínua, e o primeiro bipolo de Belo Monte, e o segundo bipolo está em fase de construção, também 800 kV. Também uma expressiva incremento aí de quase 7.000 quilômetros por ano. Então, o pessoal que é de transmissão aí conhece bem essa área, o Wagner aí sabe a importância de ter uma rede básica confiável para fazer a otimização energética, atendimento ao mercado e também escoamento da geração naquelas áreas, naquelas regiões. Então, essa é a função. E a produção, o que essa capacidade instalada produz? Ela produz 548 mil gigawatt-hora, que dá mais ou menos 52% da toda a energia produzida na América Latina feita no Brasil. Tá? Então, nós podemos perceber aqui que a expansão, a capacidade instalada 2010 e 2017 foi 40%. E a oferta de energia teve um crescimento de 14%. Isso aí representa que usinas com a entrada em usinas com fator de capacidade um pouco mais baixa. E também a crise hídrica, historicamente, o fator de capacidade das hidrelétricas era 56%. E o ano de 2017 foi 42%. O ano de 2016 foi 43%. Por conta, desde 2011, que a gente tem uma crise hídrica em relação às usinas hidrelétricas. E o que significa aqui que a gente atende 83 milhões de consumidores. Temos
uma expansão aí de 21% a partir de 2010. Isso dá 2 milhões por ano de crescimento adicional de consumidores na nossa rede básica. E esses consumidores são todos segmentos: residencial, industrial, comercial e rural também. Esses são todos os consumidores que são energia elétrica. Hoje temos uma universalização perto de 99%. E como é que é composta essa capacidade instalada? Aqui nós temos capacidade, predominância hidrelétrica, 61,3,6 de capacidade instalada é hidrelétrica, né? 8,2, que dá 13,2 mil megawatts, eólica. Depois a fonte solar crescendo 1%, já tem 1%, 1,63.630 megawatts. Aqui dá para destacar que nós já temos 408 megawatts de capacidade instalada em geração distribuída. Isso aí dá em torno mais ou menos de 43 mil locais que têm geração distribuída. Então também está crescendo bastante a geração distribuída, com os incentivos regulatórios e também com os financiamentos. Isso aí é um segmento para quem trabalha na área de distribuição e também no planejamento. É importante o crescimento desse gerador que se conecta diretamente na rede. E aqui tem a composição do restante aqui dos 82,1%, que é renovável. Essas são as 4 fontes renováveis, que dá 82,1% da nossa capacidade instalada sendo renovável. E aqui são as demais fontes, nós temos aqui, percebe aqui que é 1,2 também, com nuclear, Angra 1 e Angra 2. E também tem fase de reestruturação da possibilidade de conclusão da Angra 3. E os mais são derivados fósseis, aqui, dos combustíveis fósseis, a composição da nossa geração. Carvão, gás natural e óleo, que também está, nós vamos ver adiante, que está vencendo irão vencer os contratos. Aqui dá para ver a oferta interna de energia. Toda energia elétrica, toda energia que é produzida para movimentar todos os segmentos consumidores. Aqui nós temos derivados de petróleo com 38,6 em 2016, aqui é 16 e aqui o vermelho é 17. Tem uma pequena redução. O segundo energético brasileiro é derivado do produto da cana, que é o etanol e é o bagaço de cana para geração de energia elétrica. Então, o segundo energético brasileiro, você vê que ele está na frente da hidráulica, que é o derivado da cana por causa do etanol. Nós vamos verificar também que a produção de etanol é significante de bioenergia, combustível livre, bioenergia líquida. E aqui nós temos aqui uma pequena participação das outras fontes que começa a ter a participação da solar e outras fontes. Para manter aqui é energia. O Brasil tem 43,5% renovável. Em 2017, mantém 43,2%, teve 43,2%. Um pequeno declínio aqui, por conta que eu falei, da redução da oferta de energia de hidrelétricas. Mesmo com a entrada das outras fontes renováveis, teve uma pequena redução. E aqui os combustíveis fósseis, o Brasil usa 55,1% em 2017, em 2016 e 2017, 55,3%. Então essa aí é uma informação importante, é uma situação, vamos dizer assim, com bastante qualidade da nossa matriz de oferta de energia, com crescimento de 1,8% ao ano. Agora nós vamos aqui para a matriz de oferta de energia elétrica. Claro que o primeiro energético da matriz de oferta de energia elétrica é a hidroelétrica. Então, toda a energia
aqueles gigawatts que foram gerados, 68% veio de hidro em 17 e 68, aqui não estou vendo direito, 68 e 65,2 em 2017. Aqui nós temos uma participação de biomassa, aqui nós estamos vendo já um crescimento do eólico, a energia eólica já é expressivo, já o crescimento, né? E aqui já se manifestando a solar, né? Já em 2017. O Brasil, como a gente viu, é renovável 81,7 em 2016, 80,3 em 2017, e o mundo renovável, matriz de oferta de energia elétrica, 24,2. Então essas são as condições também da nossa matriz de oferta de energia elétrica. A energia como um todo, a energia elétrica é o segmento da matriz de energia. E aqui eu gostaria de falar também sobre, quando eu falei de sustentabilidade climática, os compromissos que o Brasil assumiu na COP21, porque todo o planejamento ele tem que levar em consideração esse compromisso determinante, essa meta que o Brasil assumiu na COP21. Qual foi a meta que eu vou subir aqui um pouco? Qual foi a meta absoluta que o Brasil assumiu? O Brasil comprometeu-se a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025. Acho que eu vou pegar o microfone. Então, foi essa meta determinante que o Brasil assumiu. Reduzir 37% a emissão de gases de efeito estufa em 2025, considerando 2005. Essa foi a meta assumida pelo Brasil. E depois nós vamos ver o detalhamento quanto que é a emissão por segmento, né? E qual a contribuição indicativa subsequente. Essa foi a meta absoluta. E qual foi a contribuição indicativa subsequente que o Brasil determinou para alcançar essa meta absoluta? O Brasil apresentou como contribuição a indicação de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 43%, abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Aqui é 37 em 2025 em relação a 2005. E aqui é 43 em 2030 em relação a 2025. Essa que foi a contribuição indicativa subsequente que o Brasil assumiu. Caminhos para atingir essa meta de reduzir 37% das emissões em 2025 comparado a 2005. Caminhos para atingir a meta. Alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. Esse é o compromisso. Não sei se vocês lembram, eu vou voltar lá, aqui a gente já tem aqui, uma oferta interna de energia elétrica. Em 2017, a gente já tem 43% já renovável. Então, os níveis de 2017 já atingem a nossa meta aqui estabelecida de 43% abaixo em 2030. Essa aqui, aliás, 45% em 2030. Aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% em 2030. Aumentar a participação de bioenergia. Bioenergia o que é? Etanol, biodiesel, bagaço de cana para gerar energia elétrica e celulose também. E biogás, que pode ser gerado por resíduos, pode ser gerados por capim e tal, que gera o biogás. Então, essa é a meta também em relação à bioenergia. Aumentar, depois se vocês vão ver atrás, que dá para a gente fazer aqui, já dá oferta interna de energia elétrica, a composição dessa biomassa, já dá um valor expressivo em relação a essa participação de 18%. E aumentar a parcela de energias renováveis, além da energia hídrica, foi uma meta que o Brasil assumiu, no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% em 2030.
Se a gente somar aqui biomassa 8,2, eólica 6,8, solar já dá quase uns 16, que é em 2017. Para 2025, em 30, já estamos perto aí do que é preciso para alcançar a meta. Então, esse é o planejamento que encaminha para esses compromissos assumidos. Por outro lado, também tem o compromisso de tecnologia de eficiência. O Jubim conhece bem essa área, aí, a área que você trabalhou também muito nisso, é alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico em 2030. Então, esses são nossos compromissos na COP21. Então, essa é a primeira parte, que é a situação da elétrica energética do Brasil. E aqui nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Expansão de Energia, o PDE 2026. Ele é feito todos os anos, com horizonte de 10 anos. Nós estamos terminando o PDE 2027, que é 18 a 27. O Ministério já recebeu os estudos da empresa de pesquisa energética EPE e agora vai avaliar e organizar para pôr em consulta pública, para publicar provavelmente com a meta na primeira quinzena de dezembro. Aqui a estrutura institucional institucional do Ministério de Minas e Energia, setorial. Estrutura setorial. Conselho Nacional de Política Energética, que formula as diretrizes para a formulação da política energética, é presidida pelo ministro de Minas e Energia, o CNPE, e tem a composição de 10, 12 ministérios. É um órgão de assessoramento ao presidente da República. Então, ele estabelece as diretrizes como custo de déficit, critérios de suprimento, ele estabelece para o planejamento e para a formulação da política energética. Aqui tem o MME, como falei, preside, e vinculado ao MME tem a empresa de pesquisa energética que faz os estudos para o planejamento energético para o Ministério de Minas e Energia. Tem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é uma avaliação do curto prazo do atendimento ao mercado, à operação do mercado. É presidida pelo ministro e secretariado pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério. Aí tem as empresas vinculadas, que é a Eletrobras, que é a holding da energia elétrica, e a Petrobras, que é a grande holding também para petróleo, gás e biocombustíveis. E as agências reguladoras, autarquias, né, a ANP de Petróleo e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a liquidação dos contratos de compra e venda de energia e o mercado de curto prazo, e o Operador Nacional do Sistema, que é o órgão centralizado que faz a operação em tempo real, despacho centralizado. Aqui eu vou ter um pouco de tempo, que, como eu falei, eu vou abordar como é feito o planejamento energético. Nós temos 3 instrumentos que dão base, que definem o planejamento energético, que depois se consolidam, que é a última etapa do planejamento, que são os leilões. Os leilões de energia, geração e transmissão, e depois de biodiesel, áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural. O primeiro documento é o Balanço Energético Nacional. O balanço energético, ele trata dos usos, ele trata dos usos dos energéticos por determinado ano base. Ele trata de como os usos dos energéticos em determinado ano base. É uma fotografia de como a cadeia de serviços, a indústria, o comércio e os transportes usam e diversificam os energéticos disponíveis. Para atender esse uso, desses usos energéticos definido tem também os estudos de oferta de energia. E esses estudos de oferta é a produção, são os estoques de energia e também o comércio externo, que tem a importação e exportação de energia. Então, esse é o Balanço Energético Nacional. E o que é o documento
é o documento que trata da política energética, é o Plano Nacional de Energia. É o documento que trata da política energética, com uma abordagem estratégica, estudos de longo prazo. Ele estabelece as principais diretrizes, usos e diversificação dos recursos energéticos. Então, ele tem estudos de 30 anos com essas diretrizes para o planejamento de curto prazo, estudos de curto e médio prazo. Então, nós temos hoje o PNE 2030, estamos em elaboração para implantação o ano que vem o PNE 2050, com uma visão de longo prazo estratégica, um horizonte de 30 anos. Com base no Plano Nacional de Energia, a gente faz, e as diretrizes aqui estabelecidas no PNE, a gente faz os estudos de curto e médio prazo, com uma visão de programação de obras para atender as diretrizes, as principais orientações estabelecidas no Plano Nacional de Energia. Então, você estuda de 10 anos e o PDE, como eu falei, é feito todos os anos com horizonte de 10 anos. O ano passado, 26, 17 a 26, 18 a 27, sempre com a duração de 10 anos. Então, com o Plano Nacional de Energia, a gente tem um plano de obras. Esse plano de obras, ele é colocado em execução para a energia elétrica através dos leilões de geração e transmissão. O Ministério elabora as diretrizes e, por lei, é delegado à ANEEL para a execução desses leilões, para a execução dos leilões de geração e transmissão. Então, com os estudos de planejamento, o Ministério, feita pela EPE, o Ministério faz o planejamento e elabora as diretrizes para a realização dos leilões. Nessas diretrizes, tem que estar de acordo com aquela matriz definida no plano decenal de energia. Então, você vai contratar energia com essas, como está indicado nessa matriz de expansão de energia elétrica. E nessa matriz diz quanto que precisa contratar por ano, de que fontes e de que forma, para garantir para a segurança no suprimento e diversificação das fontes, como eu falei, dos recursos energéticos também, e com a modicidade tarifária, com preços adequados. Então, esse que é feito o leilão. E para combustíveis líquidos, como eu falei, também são realizados leilões de biodiesel e áreas para exploração e produção de blocos de petróleo e gás onshore e offshore. Então, aqui se realizam os leilões que estão definidos no planejamento decenal. E nós vamos ver como é que é feito o planejamento, quais o cenário socioeconômico e tal, para fazer isso aí. Feito os leilões, o governo monitora as concessões através das agências reguladoras para energia, a ANEEL, e para o segmento econômico, que é petróleo, gás e biocombustíveis, a ANP, para o atendimento do curto prazo do mercado de energia, que é uma responsabilidade do Ministério. Então, daí você fecha o ciclo aqui e volta de novo um planejamento para os próximos 10 anos. Então, a estrutura do planejamento energético é feito, como eu falei, o balanço energético todo ano, Plano Nacional de Energia, de 5 em 5 anos ele é feito, e o PDE é feito anualmente. Então, esse é o cenário do planejamento. E aqui eu vou fazer uns indicadores para fazer o planejamento do PDE 2026. Só uma referência, até vou abreviar. No PDE 2024, aqui tem um crescimento de 1,8% ao ano previsto do PIB per capita. No PDE 2024 estava previsto 3,9%. Então, na revisão anual, você vê que você teve que redimensionar o cenário socioeconômico, o cenário econômico, em função da crise econômica, dos indicadores econômicos que estavam se mostrando diferente do que estava planejado. Então, aqui a população brasileira, em 2016, é 206 milhões, 207. Em 2026, 220 milhões.
um crescimento de 0,61% ao ano. 1,3 milhões de habitantes por ano de acréscimo no Brasil. Isso aí é o cenário social que o Brasil, que o PDE tem que levar em consideração. E o PIB, um crescimento de 1,8, 19 mil reais per capita, né, 19 mil por capita, em 16 e 26, 22.600. Um crescimento de 1,8% ao ano. Essa é a previsão. E aqui a oferta de energia, que agora como é que nós vamos atender esse crescimento, com essa necessidade planejada. Em 2016, a gente tinha produzido 288 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Em 2026, 351, com crescimento de 2% ao ano. Naquelas condições, naquelas características que eu mostrei em 2016, 2017, de renováveis. Você vê 43,5, que foi falado lá atrás. Em 2026, vamos ter uma participação maior do que 2016 de renováveis, 48,8. Fósseis, 48,2. E aqui fósseis, 55,0. Então, tem uma redução da participação de energia fóssil na nossa matriz de oferta de energia. Para a energia elétrica, a situação ela cresce um pouco superior à oferta de energia total. Aqui é 2, aqui é 3,8 ao ano, de 620 terawatt-hora para 878 terawatt-hora. Também no PDE 2024, esses 3,5 aqui, no 24 era 4,2. Também teve uma redução da oferta de energia por conta do cenário econômico está sendo diferente do que estava previsto no PDE 2024. Em 2025, por conta dessa estabilidade e redução muito do crescimento econômico, o PDE 2025 ele não foi editado, foi tomada uma decisão no planejamento para não fazer o PDE 2025. Então, o 24, provavelmente vocês perceberam, o 25 não foi feito e o 26 é isso que eu estou mostrando, e o 27 está em fase final de elaboração. Então, provavelmente, no PDE 2027, esse crescimento é um pouco inferior também que está previsto no 2016, porque o 27 é 18 a 27. Aqui também renováveis 81,7, ele se amplia um pouco a renováveis. Por quê? Porque uma grande participação de eólica, solar, biomassa, entendeu? Um crescimento dessas fontes, geração distribuída também, por isso que tem a manutenção de renováveis. E aqui a gente tem um indicativo também no plano, a carga regional de energia elétrica do SIM, o crescimento no SIM de 2016 a 26, o crescimento ao ano de 3,5. No Sul, 3,4, no Sudeste e Centro-Oeste, 3,3, Nordeste 4,0 e no Norte 4,8. Aqui uma indicação que é perceptível também no planejamento, as regiões menos desenvolvidas têm um consumo maior de energia também do que as regiões mais desenvolvidas. Então essa é a expectativa do crescimento. E aqui, naquele horizonte que a gente falou, aqui, 2016 e 2026, a gente está vendo aí a participação. Petróleo e derivados de 36,5 passa para 31,3. Tem um pequeno acréscimo de hidro, né? Tem um pequeno acréscimo de hidro, derivados da cana continua sendo o segundo energético, com crescimento um pouco maior. E aqui tem também aqui um crescimento grande de outras, que está solar, eólica, biodiesel, né? Biogás e gás industrial fóssil. É fóssil não. É fóssil, ok. Então aqui são as outras fontes. Então tem um crescimento expressivo. E a nuclear aqui cresce um pouco, como eu falei, porque é a conclusão de Angra 3. São os 3 empreendimentos nucleares que o Brasil, 2 em operação e 1 em fase de construção. E aqui um comparativo, o Brasil tem 5,1 de combustíveis fósseis, 49,2 em 26, e o mundo 81,4 de combustíveis fósseis.
e nós já vimos nas renováveis lá atrás a participação do Brasil que se mantém e o mundo na matriz de oferta de energia 13,7. Aqui a matriz de interna de energia elétrica, a oferta de energia elétrica, que é um subproduto da matriz de energia. Para destacar, tem uma pequena queda da hidro, por conta do fator de capacidade e o crescimento das outras renováveis. A gente vê que a eólica passa a ser a segunda fonte. Antes era a biomassa, agora ela passa a ser a segunda fonte da oferta de energia. Solar já vai ter uma expressiva participação na oferta de energia elétrica. Combustíveis fósseis, nossa dependência da matriz elétrica é baixa, de 15,7, ele vai diminuir, porque vão vencer as usinas a óleo combustíveis e não serão renovadas os contratos, e não serão contratadas novas usinas, né? E o mundo tem 65,9 de combustíveis fósseis. E aqui a participação de renováveis e o mundo 23. Então dá para vocês perceberem a diferença entre a matriz interna de energia elétrica do Brasil, entre renováveis e não renováveis, dependência de combustíveis fósseis com o mundo, e também de energia como um todo. É a diferença que nós temos isso. E toda aquela malha de transmissão, interligando todos esses subsistemas, essa otimização energética que pode ser feita. Aqui a capacidade de expansão instalada de geração no Brasil entre 2016 a 2026. Nós vamos ter que acrescentar 64,1 gigawatts nesses 10 anos, que é mais ou menos aquilo que a gente viu, aquela média de 6 a quase 7 gigawatts por ano. Aqui dá para destacar a eólica, 18,4 giga, 1,1 do autoprodutor de energia, o clássico, que não está conectado à rede. Aqui solar, 9,6 giga e 3,3 em geração distribuída. Isso aí dá 800 mil residências, estabelecimentos de geração distribuída no cenário de 10 anos, que isso pode instalar geração distribuída. E as demais aqui, a hidro 13,8, que é o percentual aqui de 19,2, a gente vê que o que mais cresce é a eólica, e a mais cresce é a solar. Dentro dessa eólica aqui de 18,4, se não me engano, planejado, deixa eu ver aqui que eu acho que tem esse dado aqui, tem aberto aqui. A partir de 2020, só pegar uma referência, não 2016, que já tem contratado, é 9.460 para eólica no Nordeste e 2.365 de eólica para a região Sul, predominantemente Rio Grande do Sul. Então, esse também é dividido por regiões. E essa aqui está a capacidade instalada de geração, é isso aí. Nós temos 150 giga.4 em 2016 e 2022, nós vamos ter 222, um acréscimo de 71,6. Só que nós vamos ter a redução do óleo, por isso que tem a redução da dependência de fósseis na matriz elétrica. Aqui a expansão que estava prevista, já tem contratado em função dos leilões que eu falei, que até 24 já está 24 já está preenchido, já foi contratado, né? Então, e tem a contratar ainda 31 gigawatts, que é 26, 24, e tem alguns outros anos em que também falta completar. Então, e aqui, contratada aqui a usina nuclear 3, que está prevista entrar a retomada seu primeiro semestre de 2016. Razões para uma menor expansão da geração térmica por fósseis. A gente viu aí, fator de capacidade instaladas da hidráulica passa de 46 em 2016, e em 2017 foi 43%, para 56% em 2026. Isso aí até é um fator que a gente precisa
Então, fazer uma avaliação mais apurada se vai ter esse aumento também, fator de capacidade, que é o que está no PDE 2026. Continuidade de forte expansão eólica que a gente viu, a necessidade de dar escala industrial à energia solar também com a expansão, excedentes de biomassa da cana e celulose em alta, né, para biomassa para geração de energia elétrica, né, com o crescimento do etanol, e isso nós vamos ver a oferta de etanol, é o produto para a geração de energia elétrica e celulose também. Compromissos internacionais e missões, aquilo que eu mostrei em nossas metas, expansão mais contida da demanda de energia elétrica também, por isso que tem uma redução da oferta. Aqui nós temos um retrato da produção, eu não vou detalhar. A nossa produção é 2,6 milhões de barris dias de petróleo em 2016 para 5,1 em 2026. Tem um excedente de 2 milhões de barris por dia. Isso que é a grande contribuição do pré-sal. Gás natural, importante produto para geração de energia elétrica, para a indústria, para a residência também. Então vai ter um expressivo crescimento do gás natural, que é gás associado ao petróleo. 103,4 milhões de metros cúbicos dia para 182, um crescimento de 5,8% ao ano. Também aqui o etanol, uma produção de 28,3 milhões de metros cúbicos em 2016, que é anual, para 43,1 milhões de metros cúbicos em 2026. Crescimento de 4,3% ao ano, exportações líquidas em 2026, 2,2 milhões desses 43,1 milhões de metros cúbicos. Por isso que vai gerar biomassa que pode gerar um energético para geração de energia elétrica. E o biodiesel também aqui, 3,8 milhões de metros cúbicos em 2016 para 6,6 milhões de metros cúbicos em 2026. Um crescimento de 5,7% ao ano, um percentual da mistura do diesel mais ou menos 10%. Esse é o B10 que nós temos, a mistura de biodiesel no diesel fóssil. Os investimentos para que aconteçam todo esse crescimento, essas instalações de toda essa energia. 1.379 bilhões, 1,4 trilhões, sendo que energia elétrica 361 bilhões, geração 242 e transmissão 119. Tem muitos leilões aí, Wagner, aí para gerar leilões de transmissão e de energia. Isso representa quanto esse investimento? É investimento de 3,1% do PIB no período, dos 10 anos, e 15,6% da formação bruta de capital fixo, de todo o investimento que vai ser feito, 15,6% ao setor de energia. Historicamente, isso aqui era em torno de 10%. Né? Todo investimento, energia é 15,6%. Pessoal, isso era o PDE 2026. Como eu falei, o PDE 2027 está em elaboração, terão outros dados próximos a isso, mas o importante é que ele é um plano de obras, que para pôr em execução são os leilões de energia, geração e transmissão, e biodiesel, petróleo e gás, onshore e offshore. Isso é importante que o governo estabeleça essas diretrizes para a expansão. E um fato importante que a gente tem é essa programação de leilões. Entendeu? Então, isso o mercado se programa, os investidores se programam, esses leilões contínuos de geração e de transmissão. Eu não sei como é que está o tempo aí. 5 minutos? Ah, não. É mesmo? Eu vi isso. Ai, caramba. Então, eu vou ter que passar aqui, eu só vou deixar o material. Eu vou deixar o material, então eu vi que a minha palestra está muito extensa, mas importante é aquela estrutura organizacional do planejamento, o PDE, como é que é a nossa matriz elétrica e tal. Aqui são dados do balanço energético, que dão um retrato, como eu falei, naquela terceira, que é o terceiro item, que é a expansão do horizonte 2006, 2016 e 2022. Então, o consumo final de energia, participação para o setor.
não residencial, serviços, agropecuária, transportes, indústria. E o não energético, se também é a energia que não é utilizada para geração de energia, asfalto para rodovias, graxas nas indústrias, tudo isso também que é o energético, mas não para geração de energia. Então aqui nós tínhamos um consumo em 2006, em 2016 e em 2026. Aqui nós temos para expor nos transportes um grande crescimento na década de 16, por conta de veículos e a frota uma retração depois aqui em 26, que vai ter uma pequena retração. O residencial se mantém e veículos elétricos ainda não é expressivo para poder fazer a equiparação desse consumo da alocação nos critérios de transportes. Consumo final de energia, participação por fonte, aqui está definido a fonte, como vai atender todo aquele consumo que a gente mostrou para aqueles segmentos. Eletricidade, bioenergia sólida, bioenergia líquida, carvão mineral, óleo, gás natural e gás industrial. Consumo de energia em transportes, como é que é feito, qual é a energia que é consumida no transporte. Diesel, gasolina, etanol, biodiesel, gás natural, energia elétrica também já começa a ter o sinal. E outras fontes aqui. Está definido também que, como eu falei, 2006 azul, 2016 vermelho e 2026 verde. E aqui a gente vê as tendências naqueles horizontes de decenal. Não do plano, mas diante desses anos aí. Consumo residencial de energia. Também aqui, como é que nós consumimos a nossa energia. A gente acha que é só energia elétrica. Não, aqui a energia elétrica é crescente, mas tem gás de cozinha, gás natural, lenha e carvão vegetal ainda, aqui tem uma redução do carvão e de lenha, né? E tem um aumento do gás de cozinha, mas como é um energético mais eficiente, não tem uma participação maior por isso, é um energético mais eficiente. Então, aí como é que nós consumimos a nossa energia na residencial? Consumo de energia industrial de energia, também nos 10 anos, considerando essas cores aqui, a bioenergia é o preponderante, né? Carvão mineral, óleo, gás natural e eletricidade também, né? Consumo industrial de energia. Né? Resumo final da energia elétrica, participação por setor. Residencial, continua o crescimento. Serviços, continua o crescimento. Agropecuária, mantém 16 para 26. Transporte, aumenta um pouco. E a indústria tem uma pequena queda. Uma queda até expressiva. A indústria tem uma redução do consumo de energia elétrica. Tá? Oferta interna de energia elétrica. Isso aqui é importante. Isso aqui é o consumo final. Isso aqui é o consumo, a indústria de energia. O que é dito a indústria de energia? É as perdas na transmissão e na distribuição e o consumo próprio das instalações de geração. Então, isso aqui representa isso aqui, porque aqui tem o crescimento do etanol que consome energia para produzir etanol também, e o consumo final diminui um pouco em relação a isso. E o consumo da energia aquela era energia elétrica, esse aqui é energia. É a mesma coisa aí, o consumo do setor energético. A gente poderia detalhar todas as razões por que de 81,4, 70,5, por que ele retoma. No balanço energético, nas nossas análises, está toda detalhado por que tem essa redução e esse crescimento. Aqui é um dado importante também, consumo final de eletricidade versus o PIB. Olha que na década de 70, 80, grande crescimento econômico, o PIB crescendo 8,6% e o consumo de energia 12%. Olha a elasticidade de 1,4%. Na década de 80 a 90, o consumo, uma redução um pouco do crescimento econômico e o consumo de energia elétrica se manteve, uma elasticidade de 3,7%. Em 90 a 2000, o Plano Real recupera um pouco o poder de compra e ainda está superior ao consumo de energia, uma elasticidade de 1,7%. Aqui, 2000 e 2010,
uma crise na oferta de energia. A gente viu o consumo, primeira vez que o consumo de energia elétrica ele é inferior ao PIB, 3,4% e conta 3,6%. Aqui em 2010 e 2016, a grande recessão que nós tivemos, a grande perda, com o PIB crescendo menos 0,1% e o consumo de energia elétrica aumentando 1,7%. E aqui retoma de 2016 e 2026, um crescimento do PIB de 2,6% previsto e um consumo de energia elétrica de 3,7%. Essa aí era a parte da expansão 2016, 2026, etc. Tenho 5 minutos, então agora eu vou mais rápido ainda, tá ok? É isso? Não, nós estamos negociando uma tolerância. Não, você só me diz a tolerância porque eu tenho muito. Mais 5, então vou mais rápido ainda. Aqui, ó, energia e desenvolvimento, desculpa aí, porque tem a mesma. Consumo residencial de energia elétrica no mundo, 745 kWh por habitante. O Brasil está abaixo da média mundial, o Rio Grande do Sul está acima. Consumo de eletricidade por serviços, kWh por habitante. Distrito Federal, maior consumo. Você vê a Austrália comparado ao Brasil aqui. O Rio Grande do Sul, em serviços, perde um pouco. Esses dois setores aqui, que mostram um pouco o poder aquisitivo de desenvolvimento da região. O consumo em combustíveis também no ciclo Otto, eu não vou detalhar aqui também, o Brasil consome muito menos do que a OCDE, como a gente está vendo ainda quanto à nossa perspectiva de crescimento, ciclo Otto também, metros cúbicos por veículo. Energia, sustentabilidade climática, daqui nós estamos vendo renováveis na matriz energética em 2017. Renováveis, a gente já viu tudo isso aqui, a matriz energética do Rio Grande do Sul é um pouco inferior ao do Brasil, o CDE é 10 que a gente viu. Hidráulica na matriz de oferta de energia elétrica, aqui que o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é expressivo, muito superior ao Brasil, a oferta de energia elétrica hidráulica. O CDE, você está vendo, é muito baixa a CDE e não o CDE. Bioenergia, o Rio Grande do Sul é um pouco inferior à média, energia do consumo de energia para transportes também aqui, Dados regionais. Aqui um dado que eu vou passar, então, aqui é rápido. A hidráulica no sul é 34% de toda essa oferta é feita aqui do Rio Grande do Sul, e com destaque no Paraná por conta da Itaipu, mas o Rio Grande do Sul, a gente viu anterior, que é um consumo, é uma oferta grande de energia. A geração eólica no Brasil é 42 mil gigawatts-hora, 7,2. Desses 14,4 na região sul, o Rio Grande do Sul é 13,8 a participação. Então, a energia eólica do Sul praticamente é toda no Rio Grande do Sul. Depois, geração de bioenergia, a participação de renováveis também tem uma situação muito positiva. Renováveis na matriz, intensidade energética, tonelada de CO2 da emissão. Também a gente tem todos esses indicadores aqui. Aqui o PIB, em relação ao PIB, tonelada de CO2 por mil dólares. Dólares aqui a gente também está vendo, por habitante a emissão. Tem todos os dados aí. Aqui é aquele inventário que eu falei. É para a gente atingir a meta de redução de 30% das emissões de gases de efeito estufa em 25 em relação a 2005. Hoje nós temos esses setores, uso do solo, agro, resíduos e energia que emitem isso aqui, que faz essa emissão. Em 2025, a grande redução se dará aqui, ó. Nesses outros aqui, a energia a gente vê até que tem um pequeno crescimento. Mas a gente vai atingir a meta, principalmente, com a redução dos desmatamentos. Então, é uma meta organizada, global para o Brasil. Agora, vamos rápido aí os resultados dos leilões, preços médios dos leilões. Aqui é o número dos leilões e o preço. PCH, 54 dólares por megawatt-hora. Hidráulica também tem 17 leilões, solar 5 leilões, que começou em 2014. Olha a curva de decréscimo. Eólica também, última contratação, 30 dólares. Óleo combustível não está se contratando agora, gás natural, bagaço de cana, o número de leilões, bagaço de cana 25 também está presente sempre, né? E carvão mineral tem esse valor aqui. Preço do último leilão e média de todos os leilões. Isso aqui é o último leilão, esse é preço das fontes aqui. Ó. Todas elas têm solar último 35,
dólar por megawatt-hora. Solar, eólica, 20. Eu estava vendo o professor Hildo Sauer falando dos preços de energia, estão todos eles aqui catalogados. E aqui os preços médios por fonte, aqui o preço médio do último leilão, o preço médio e do último leilão. Ó. O último leilão aqui não está um pouquinho maior, esse aqui está menor. E eólica a gente vê, o último leilão é o preço médio. Olha a tendência de redução. Solar a mesma coisa. Onde é que está solar aqui? Aqui, ó. O último leilão, preço médio. E aqui o que foi contratado em 2005 e 2018, 107 gigawatts, e com isso que foram essas fontes que foram contratadas. 40% foi de hidro, gás e todos os energéticos aqui incluído como foi o detalhamento da contratação. Agora, para finalizar, os leilões regulados A4 e A6, 2017 e 2018, que eu falei que as datas de suprimento A4 em 21 e A6 em 23. Aqui um dado importante aqui que é importante para ver. Eólica, 954 projetos cadastrados, com a oferta de 26 mil megawatts, fotovoltaica 574. Projetos habilitados, 315 cada um, 14 mil megawatts e 8. Só aqui dá 22 mil megawatts habilitados para o leilão. Projetos vencedores. Olha aqui o número de projetos. Cadastrado, habilitados. E foi contratado 891 megawatts de capacidade instalada para habilitar de 47. Olha o potencial que a gente tem para contratar de projetos para energia. E garantia física 228. Os preços estão todos aqui, biomassa e CGH estão todos os preços realizados por megawatt-hora do leilão A-4. Aqui a mesma coisa, do A4 18 foi 4 de abril de 2018. De novo, muitos projetos habilitados e contratado 1.024 megawatts de oferta com 356 megawatts megawatts média de garantia física. Preços também estão todos eles aqui. Menores preços já negociados para as últimas eólicas e solares. Aqui o A-6 2017, que teve também aqui a contratação de gás natural. Tinha 23 projetos cadastrados, habilitou 7 e foram contratados 2 projetos, com a oferta de 2.138, com uma garantia física de 1.968 megawatts médio. Aqui já teve uma contratação um pouco maior, de 3.842 megawatts de capacidade instalada. E aqui os preços. Os preços também se vê o gás sendo negociado em R$ 212 o megawatt-hora. Entendeu? Foi um preço bastante atraente e segurança energética e contribui para a modicidade tarifária e, vamos dizer assim, também é uma geração de base que permite afirmar a geração intermitente, que solar, eólica, entendeu? Que não é despachado. Aqui o leilão A-6, todos os projetos que foi realizado agora, recentemente, 31/8. É novo, muitos projetos, 58 mil megawatts, 59 mil megawatts de capacidade cadastrado, habilitados 35, quase 36. E aqui os projetos vencedores. Oferta de 2.000 e poucos megawatts e 1.228 de garantia física megawatts médios. Aqui os preços do leilão atualizadíssimos, foi agora 31 de agosto. E era isso aí, entendeu? Então era isso aí, eu tinha mais umas outras apresentações, mas completou, era todo aqueles 7 itens que eu queria abordar. Era essa apresentação que eu tinha. Muito obrigado a todos aí pela atenção, pela paciência.